Olá, já pensou nisso? Um rei e, tipo, milhares de nobres funcionários, uma corte inteira, fugindo desesperados pelo mar para escapar de um exército poderoso. E o mais doido, decidem que o novo centro do seu império vai ser aqui no Brasil, que até então era só uma colônia. Parece filme, né? Mas aconteceu de verdade em 1808. Exatamente, é um momento assim fundamental na nossa história, a chegada da família real portuguesa e da corte ao Brasil. Isso não só mudou a vida por aqui, como deu início ao chamado período joanino, né, que foi quando o Brasil virou, na prática mesmo, a sede do governo de Portugal, com Dom João governando tudo daqui, ó, do Rio de Janeiro. E para a gente entender essa história toda, nossa conversa hoje se baseia em vídeos e materiais bem legais de canais como Débora Lade, Toda a Matéria, Band Jornalismo e do Ian Chaves História. Eles explicam isso de um jeito bem acessível para quem está começando a ver esse assunto agora, tipo o pessoal do 8º ano. Isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que eles tiveram que fugir assim, às pressas, como foi essa viagem maluca pelo Atlântico e, claro, o que mudou de verdade no Brasil com essa chegada tão inesperada. Então bora lá. Para começar, acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? Olhar para a Europa, começo do século XIX, como é que estava a situação lá? Tava pegando fogo. A França, com Napoleão Bonaparte no comando, estava numa campanha militar gigantesca para dominar o continente europeu. Napoleão, né? O cara era tipo imbatível em terra, ganhando todas, mas tinha um problema para ele, que era a Inglaterra. Acertei? Exatamente. A Inglaterra é uma ilha, né? Tinha a maior e melhor marinha do mundo na época. Então, Napoleão não conseguia invadir por mar. Aí ele pensou, bom, se eu não posso ganhar na batalha direta, vou tentar estrangular a economia deles. Estratégia. Como ele fez isso? Que ideia foi essa? Foi o famoso bloqueio continental, em 1806. Ele basicamente proibiu todos os países aliados ou dominados pela França de fazerem comércio com a Inglaterra. Era tipo, ou vocês param de comprar e vender para os ingleses, ou meu exército invade vocês. Simples assim. Nossa. E Portugal ficou numa situação horrível, imagino. Porque Portugal e Inglaterra eram parceiros comerciais há muito tempo, né? Uma aliança antiga. Com isso, seria um desastre para a economia portuguesa. Só que, por outro lado, desobedecer Napoleão era quase certeza de invasão francesa. Era uma escolha de Sofia, sabe? Muito difícil. E o que Dom João fez? Ele que estava governando como príncipe regente, né? Porque a mãe dele, a rainha Dona Maria I, tinha problemas de saúde. Isso, Dom João era o regente. Ele tentou, assim, enrolar um pouco, sabe? Ganhar tempo, negociar com os dois lados, manter o comércio com a Inglaterra meio escondido, mas Napoleão descobriu. E aí não teve jeito, ele ordenou a invasão de Portugal. Eita! Só que antes das tropas francesas chegarem de fato, Dom João colocou em prática um plano B, um plano secreto, que ele já tinha combinado com os ingleses. Um plano de fuga, com a ajuda da Inglaterra. Isso mesmo, um acordo meio que, de última hora, a marinha inglesa ia dar proteção e ia escoltar os navios portugueses que levassem a corte embora em segurança para o Brasil, e a troca era clara. Quando chegassem aqui, Portugal ia dar um monte de vantagens comerciais para a Inglaterra. Negócio fechado. E aí foi aquela loucura. Entre 25 e 27 de novembro de 1807, uma multidão embarcou em Lisboa. Fala-se em 10 até 15 mil pessoas. Não era só a família real, era a nobreza toda. Ministros, juízes, padres, militares, funcionários levaram tudo o que podiam, até a Biblioteca Real e o Tesouro. Tudo improvisado no meio do maior tumulto. Foi tão rápido, tão em cima da hora, que poucos dias depois que os navios saíram, as tropas francesas, comandadas pelo general Junot, chegaram em Lisboa e encontraram a cidade vazia de governantes. Imagina a sensação de abandono do povo português que ficou para trás. Isso gerou uma revolta, um ressentimento muito grande lá em Portugal, que ia dar problema mais tarde. Imagino a cena. E essa viagem para o Brasil, mesmo com a escolta dos navios ingleses, deve ter sido tensa. Tensa é pouco, foi uma travessia terrível. Durou quase 2 meses até eles chegarem em Salvador, na Bahia. Os navios estavam superlotados, sabe? Uma condição de higiene péssima.
Nossa, Enfrentaram tempestades fortíssimas no meio do Atlântico que até separaram a frota. Faltou comida, faltou água potável, teve até uma infestação de piolhos tão brava que muitas mulheres da nobreza tiveram que raspar a cabeça. Imagina o drama. Tiveram que improvisar roupa com lençol, foi um perrengue daqueles. Uma aventura caótica mesmo. meu Deus, que situação. E a chegada aqui no Brasil, como foi a recepção em Salvador? A chegada foi uma festa. Desembarcaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808. A população local recebeu a corte com muita festa, muita curiosidade. Afinal, era o príncipe regente, a realeza toda chegando, algo inédito, né? Eles ficaram mais de um mês por lá, na Bahia. E foi lá em Salvador mesmo que Dom João tomou uma decisão muito, muito importante, né? Uma das primeiras grandes mudanças. Importantíssima, talvez uma das mais impactantes de todo esse período. Ainda na Bahia, ele assinou um decreto que ia mudar completamente a economia do Brasil. A abertura dos portos às nações amigas. A gente já fala mais do impacto disso. Certo. Depois de Salvador, a corte seguiu viagem e foi para o Rio de Janeiro. Chegaram lá em 8 de março de 1808. E aí o Rio, que já era a capital da colônia desde 1763, virou o quê? O centro do universo português. Basicamente, sim. Virou a capital de todo o Império Português. E não era só uma visita, entende? Era a transferência de toda a máquina do governo. Pensa o impacto disso numa cidade colonial, que não estava nem um pouco pronta para receber tanta gente de repente, especialmente a elite da corte, acostumada com o luxo lá da Europa. E como é que o Rio de Janeiro se virou com essa invasão de gente chique e importante? Faltou casa para todo mundo? Faltou, claro. Foi um caos no começo. Onde botar essa gente toda? A família real ficou primeiro no Paço Imperial, ali no centro, mas era muito barulhento, muita confusão. Depois se mudaram para um lugar mais tranquilo, a Quinta da Boa Vista, que foi um presente de um comerciante rico. É onde hoje fica o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo, né, em 2018. Triste demais aquilo. Pois é. Mas e o resto da corte? A nobreza, os funcionários? Para eles, muitas casas dos moradores do Rio foram simplesmente requisitadas. Chegavam lá, botavam uma sigla PR na porta de Príncipe Regente e o morador tinha que sair. Que isso? Na marra. Na marra. Imagina o transtorno. E a cidade inteira começou a passar por reformas. Novos prédios foram construídos, no estilo europeu, para abrigar a administração, os ministérios, a nobreza. Tentaram dar um ar mais digno de capital do império. Mas não foi só prédio e rua, né? Ouvi dizer que a vida cultural e a educação também tiveram um boom. Antes, não podia ter quase nada disso aqui, era proibido. Exatamente. Antes de 1808, Portugal controlava tudo com mão de ferro. Não podia ter universidade no Brasil, não podia ter imprensa própria, jornais, livros, nada disso. O medo era que a colônia ficasse muito, digamos, inteligente e quisesse a independência. A educação era bem limitada, muito na mão da igreja. E aí, com a chegada da corte, Dom João meio que liberou geral. Ou não foi bem assim? Não foi geral, mas ele criou muita coisa importante, até porque ele precisava dar uma estrutura mínima para esse novo centro de poder, né? Foi como se ele começasse a construir a infraestrutura de um país aqui, coisa que Portugal sempre evitou antes. Que tipo de coisa ele criou? Olha, ele criou a primeira escola de ensino superior, que foi a escola de cirurgia lá na Bahia. Depois, aqui no Rio, criou a imprensa régia. Aí sim, com gráfico oficial, puderam imprimir o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Ah, legal. O primeiro jornal. Mas podia falar de tudo, tinha liberdade? Não exatamente. Era um jornal oficial do governo, né? Tinha censura, claro. As notícias eram controladas. Mas, de qualquer forma, era um avanço. Antes não tinha nada. Entendi. E a famosa Biblioteca Nacional? Também veio daí, com os livros que eles trouxeram na fuga? Veio daí. Aqueles milhares de livros da Biblioteca Real de Portugal que vieram nos navios formaram um núcleo da nossa Biblioteca Nacional. Aliás, Dom João e os filhos dele, Pedro I e Pedro II, gostavam bastante de ler. Também criou o Jardim Botânico,
que é um lugar lindo até hoje. Dizem que ele mesmo plantou a primeira palmeira imperial lá, a Palma Mater. Que legal. Que mais? Criou o Banco do Brasil, a primeira versão dele, criou a Academia Real Militar, uma escola real de ciências, artes e ofícios, que depois virou a Academia de Belas Artes, até uma fábrica de pólvora. E o Real Teatro São João, que hoje é o Teatro João Caetano. Foi uma transformação cultural e institucional bem grande. E os artistas? Vieram artistas importantes também, né? Como o Debré, sim. Muitos artistas vieram junto com a corte para retratar a realeza, a vida aqui. E depois, em 1816, chegou a chamada Missão Artística Francesa, com pintores super importantes como o Jean-Baptiste Debré. As pinturas deles são como fotos daquela época. Mostram as paisagens, os costumes, as festas, o trabalho, o dia a dia, inclusive a realidade dura da escravidão. São registros visuais fundamentais para a gente conhecer o Brasil daquele tempo. A música também floresceu, com compositores como o português Marcos Portugal e o brasileiro Padre José Maurício atuando na corte. Uau, quanta coisa! Agora, vamos voltar naquela medida lá de Salvador? A abertura dos portos às nações amigas. Por que isso foi tão revolucionário assim? Porque foi o fim de uma regra que durava 300 anos, o Pacto Colonial. Antes, o Brasil era obrigado a vender seus produtos, açúcar, algodão, tabaco, tudo só para Portugal. E só podia comprar produtos que viessem de Portugal ou através de Portugal. Era um monopólio, um comércio exclusivo. Tá. Era tipo, só podia jogar no time de Portugal. Exato. Com a abertura dos portos, Dom João disse: "Ok, Brasil, agora você pode vender e comprar de outros países também. Na teoria, qualquer nação amiga." Que na prática era principalmente a Inglaterra, né? A tal nação amiga que ajudou na fuga e escoltou os navios. Principalmente a Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Mas quem se beneficiou aqui dentro? Os grandes proprietários de terra no Brasil gostaram, porque podiam vender seus produtos por preços melhores para outros compradores. Até Portugal, ironicamente, ganhava alguma coisa, cobrando impostos sobre esse comércio que antes, muitas vezes, era ilegal, era contrabando. Mas a grande vencedora foi a Inglaterra, então. Ah, com certeza. Foi a Inglaterra quem mais lucrou. E muitos historiadores dizem que essa abertura dos portos foi, na verdade, o primeiro passo concreto para a independência econômica do Brasil em relação a Portugal. E como a Inglaterra conseguiu se dar tão bem assim? Só com a abertura já foi suficiente. A abertura dos portos foi só o começo. O grande finale veio em 1810, quando Dom João assinou novos tratados com a Inglaterra. O mais famoso foi o Tratado de Comércio e Navegação. E esse sim dava vantagens enormes para os ingleses. Que tipo de vantagens? A principal era nos impostos de importação. O tratado definia quanto cada produto pagava de taxa para entrar no Brasil. E olha só que curioso. Quanto era? Me conta. Produtos ingleses pagavam a menor taxa de todas, só 15%. Produtos portugueses, pasme, pagavam um pouquinho mais, 16%. E produtos de qualquer outro país amigo pagavam bem mais caro, 24%. Peraí, deixa eu ver se entendi. O produto que vinha da Inglaterra pagava menos imposto para entrar no Brasil do que o produto que vinha de Portugal, a metrópole? É isso mesmo? Exatamente isso. Parece loucura, né? Mas mostra o tamanho da influência, da pressão e da dependência que Portugal tinha da Inglaterra naquele momento. Além de pagar menos imposto, os produtos ingleses vinham da Revolução Industrial, né? Geralmente eram de melhor qualidade, chegavam em maior quantidade. Resultado: o Brasil foi inundado de produto inglês. Tudo inglês. Isso foi ótimo para a Inglaterra e péssimo para os comerciantes portugueses que atuavam aqui, que não conseguiam competir. E os tratados ainda deram outros privilégios para os ingleses, tipo o direito de serem julgados por juízes ingleses segundo leis inglesas, mesmo que cometessem crimes aqui no Brasil. Uma coisa chamada extraterritorialidade. Caramba, que poder! E essa relação com a Inglaterra também começou a tocar num ponto muito sensível para o Brasil, que era a escravidão, certo? Tocou e tocou forte. A Inglaterra, que por muito tempo tinha lucrado horrores com o tráfico de escravos, estava mudando de posição. Naquela mesma época dos tratados de 1810, ela começou a pressionar Portugal para, primeiro, limitar e depois acabar com o tráfico negreiro, o comércio de africanos escravizados para o Brasil.
e mais pra frente acabar com a própria escravidão aqui. Mas por que essa mudança de ideia da Inglaterra? Era só por bondade, por achar a escravidão errada, ou tinha mais coisa aí? Olha, existia sim na Inglaterra um movimento forte contra a escravidão, baseado em ideias humanitárias, religiosas, que denunciava a crueldade daquilo tudo. Isso é verdade. Mas, como quase sempre quando a gente fala da Inglaterra nessa época, tinha também muito interesse econômico por trás dessa pressão. Ah, sempre economia. Que interesses eram esses? Bom, eram vários. Primeiro, acabar com o tráfico negreiro liberaria muito dinheiro, muito capital que estava empatado nesse comércio, e esse dinheiro poderia ser investido em outros negócios que interessavam mais aos ingleses. Segundo, com a Revolução Industrial bombando, a Inglaterra preferia que os africanos ficassem lá na África. Ficassem na África, por quê? Porque lá eles poderiam trabalhar extraindo matéria-prima barata para as fábricas inglesas e, principalmente, poderiam se tornar consumidores dos produtos industrializados britânicos. Era mais interessante para o capitalismo industrial inglês ter africanos como trabalhadores assalariados e consumidores na África do que como escravos no Brasil. Entende a lógica? Faz sentido, econômico para eles, né? E tem um terceiro ponto. Ao pressionar pelo fim da escravidão no Brasil, o açúcar brasileiro, que dependia desse trabalho, ficaria mais caro para produzir. Isso tornaria o açúcar do Brasil menos competitivo no mercado mundial em relação ao açúcar que vinha das colônias inglesas, onde a escravidão também estava sendo gradualmente abolida. Era uma forma de prejudicar um concorrente. Nossa, bem pensado por eles. E o Brasil e Portugal, que dependiam totalmente do trabalho escravizado, como reagiram a essa pressão toda? Com muita, mas muita resistência. A economia brasileira colonial e depois imperial girava em torno da mão de obra escravizada. Acabar com isso era mexer na base de tudo. Então, o que o governo português e depois o brasileiro começou a fazer? Adotou uma tática de criar leis que, no papel, pareciam atender às exigências inglesas, mas que, na prática, não mudavam quase nada. É daí que vem aquela famosa expressão para inglês ver. A lei existe, está no papel, a gente mostra para o embaixador inglês, mas aqui dentro ninguém cumpre, a fiscalização não funciona e tudo continua como antes. Ah, então é daí que vem o para inglês ver. Que interessante! Tem algum exemplo dessa lei? Um exemplo clássico, embora seja um pouco depois, já no Brasil independente, é a Lei Feijó de 1831. Ela proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Oficialmente estava proibido. Só que ela nunca foi cumprida de verdade. Pelo contrário, o tráfico ilegal até aumentou depois dela por um tempo. Ficou conhecida justamente como a Lei para inglês ver. Essa disputa entre a pressão inglesa e a resistência brasileira-portuguesa durou décadas, foi uma novela. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, em 1815, finalmente Napoleão é derrotado lá na Europa, na Batalha de Waterloo. Isso mudou alguma coisa para o status do Brasil? Dom João pensou em voltar para Portugal? Mudou o status oficial do Brasil, sim. Com a paz na Europa, as potências vencedoras se reuniram num grande congresso, Congresso de Viena, para reorganizar o mapa político, redesenhar as fronteiras. Dom João, governando aqui do Rio de Janeiro, não podia participar desse congresso importante como um rei que mandava de uma colônia. Ficava esquisito. Ele precisava elevar o status do Brasil. E o que ele fez, então? Em dezembro de 1815, ele tomou uma decisão importante. Elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, oficialmente, na lei, o Brasil deixava de ser uma simples colônia e passava a ser parte integrante do reino, em pé de igualdade com Portugal. Foi um passo simbólico, mas muito significativo. Mostrava que a presença da corte aqui tinha mudado as coisas para valer. O Brasil agora era Reino Unido. E com a situação mais calma lá na Europa, a política externa de Dom João aqui na América do Sul, para onde se voltou? Ele ficou mais quieto ou tentou expandir? Ele olhou aqui para os vizinhos, especialmente para a região do Rio da Prata, onde hoje ficam o Uruguai e parte da Argentina. Era uma área de muito interesse comercial e estratégico para Portugal há séculos. Dom João aproveitou a situação e ordenou intervenções militares na chamada Banda Oriental, que é o território do atual Uruguai.
E o que aconteceu nessa intervenção? Deu certo para os planos dele? Depois de vários conflitos, principalmente contra as forças do líder local, José Artigas, a região da Banda Oriental foi finalmente anexada ao Brasil em 1821. Ganhou o nome de Província Cisplatina. O Artigas foi derrotado e teve que se exilar. Então, o Uruguai já foi parte do Brasil. Foi, por um tempo, como Província Cisplatina. Mas os habitantes de lá, os orientais, nunca aceitaram de verdade essa anexação. Eles se sentiam diferentes, queriam independência. Isso acabou gerando mais conflitos e guerras no futuro, já depois da independência do Brasil, que levaram à criação do Uruguai como país independente. Mas isso é outra história. Uau, quanta coisa aconteceu nesse período. Foi uma reviravolta total. Vamos recapitular rapidinho, então. Vimos por que a corte portuguesa veio parar no Brasil em 1808, foi uma fuga das guerras do Napoleão e daquela proibição comercial, o bloqueio continental. Isso. Falamos da viagem, que foi um perrengue danado, cheio de problemas. E da chegada ao Rio de Janeiro, que de repente se transformou no coração, na capital de todo o Império Português. Vimos as transformações enormes que isso causou aqui, a modernização meio forçada do Rio, a criação de instituições culturais, educacionais, científicas super importantes, que existem até hoje, como a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Analisamos também a abertura dos portos, que foi um golpe no antigo pacto colonial, abrindo o Brasil para o comércio com o mundo, mas na prática beneficiando demais a Inglaterra, que conseguiu aqueles tratados super vantajosos em 1810. Lembra? Com impostos mais baixos até que os de Portugal. Lembro. E também entendemos melhor essa relação complicada com os ingleses. Ao mesmo tempo que dominavam o comércio, eles começaram a pressionar pelo fim do tráfico de escravos, o que levou Portugal e o Brasil a criarem leis só para inglês ver, né? Para fingir que estavam fazendo algo. Exatamente. E por fim, vimos o Brasil ser elevado a Reino Unido em 1815, deixando de ser colônia oficialmente e até tentando expandir seu território ali na região do Prata, com a anexação da província Cisplatina. Foi um período realmente fundamental. Dá para dizer que sem a vinda da corte, a história do Brasil teria sido completamente outra. Com certeza, a presença da corte aqui acelerou muitos processos. Acelerou a modernização de algumas áreas, criou instituições, abriu a economia e, paradoxalmente, acabou acelerando também o caminho para a própria independência do Brasil, que aconteceria poucos anos depois, em 1822. Além disso, um ponto importante, a presença do rei, da figura central do monarca aqui no território, foi um fator decisivo para manter o Brasil unido, como um país só, com esse território imenso. Diferente do que aconteceu com as colônias espanholas aqui na América, que quando ficaram independentes se dividiram, se fragmentaram em vários países. A presença da monarquia aqui ajudou a evitar essa fragmentação. Interessante esse ponto. E fica a reflexão, né? Como teria sido a história do Brasil se Dom João tivesse escolhido enfrentar Napoleão lá em Portugal, em vez de fazer as malas e embarcar naquela fuga para o Rio de Janeiro? O que será que teria mudado? Um e se bem grande para a gente pensar. Exato. Fica aí a provocação para quem nos ouve continuar pensando sobre esse período tão rico e transformador da nossa história.